Olá pessoal, boa noite, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma aula ao vivo, ou se você está me assistindo depois gravada. Hoje estamos no nosso 25º dia do nosso propósito de conexão com Deus, conexão com nossa centelha divina. Já estou aqui com minha pulseirinha, meu lembretezinho vermelho, em breve a gente vai estar tirando. Não sei se vocês estão fazendo aí, se vocês estão me acompanhando só por curiosidade, se você realmente está fazendo o seu propósito, mas eu sei que eu estou fazendo o meu aqui e estou compartilhando com vocês todas as minhas vivências, às vezes com um vídeo, às vezes com uma oração, às vezes com uma palavra ali escrita em forma de postagem e a maioria dos dias em lives ao vivo aqui com vocês. E depois eu vou levando essas lives todas para o YouTube. Então, se você não está vendo, né, todas as nossas lives, as 24 lives que já passaram, é porque elas já estão no YouTube. Lá você pode pausar, assistir de novo, voltar, coisa que aqui no Instagram é mais difícil de estar fazendo, porque você não consegue ali a minutagem voltar. Quando você sai, ela volta sempre do início, né? Então no YouTube é mais fácil. Se você não assistiu, se é a primeira vez aqui, você volta lá no YouTube e acompanha todo o nosso conteúdo, tá bom? Os dois últimos dias ainda estão aqui no feed, junto com esse, mas logo vão para lá também, que lá tá a série completa, então aproveita para você assistir. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre não desistir. O que é a desistência, né? A desistência, na verdade, é o oposto da persistência. Então, todas as vezes que você desiste de algo, que você acaba se desanimando, você não está persistindo naquele propósito que você colocou ali no início. Então, tanto no nosso propósito aqui, como simplesmente estar trazendo essa palavra para vocês, trazendo essa conexão, né? Essa real necessidade de estarmos alinhados com a nossa parte espiritual. Então, desde um propósito assim, como um sonho mais profundo, como um propósito que você está na sua vida pessoal, ou um trabalho, ou um projeto de se mudar, um projeto de estudo, qualquer coisa que você se propõe a fazer e você desiste, você é um desertor, na verdade, você desistiu de persistir naquele objetivo. Então, às vezes, diante de tudo que acontece, das dificuldades da nossa vida ali, parece que a desistência é o caminho mais fácil, né? Ainda a gente falava ontem do ego. O ego ele fica muito constante ali, deixa pra lá. Você tá vendo que tudo piora. Quanto mais você tenta ir pra frente, parece que você vai mais pra trás. Deixa isso pra lá, deixa a vida como tá mesmo, segue como tá. E aí você não consegue avançar. Então, realmente você pode ficar como está, só que você não avança, você não sai do lugar. Então você fica na inércia ali, né? É pior do que você tivesse parado. Você tá naquela constante e você não muda, nem para melhor, nem para pior, e ali você vai. E muitas vezes isso porque o seu barquinho, o barquinho da sua vida está lotado de medos, né? E esses medos, até nós falamos em algumas lives anteriores, se você já assistiu todas, que muitas vezes ele nem é proveniente ali só das suas emoções, de algum trauma, algo que aconteceu com você e você desenvolveu aquela sensação de medo. Mas a maioria dos medos, elas são colocadas por outras pessoas. São sementes lançadas pelos pais, pelos avós, por tios e tias, pessoas que convivem com a gente e que tem um peso, né, na palavra. Então, quando aquela pessoa lança aquela semente e fala, olha, cuidado, olha, já aconteceu com fulano, olha, você viu aquele exemplo do ciclano, então aquilo tem muita propriedade. E o nosso barquinho da vida vai ficando pesado ali, cheio de semente. Mas é o que eu digo para vocês, assim como a lei do plantio, né, os talentos daquela passagem bíblica que a gente já falou aqui também, quando você tem um talento e você multiplica ele, e ele multiplica 50, 60, 100 vezes por um, né? Então aquela semente lançada, ela multiplica, assim também é a semente do medo. Então de uma sementinha, nunca você vai ter somente aquela sementinha desse tamaninho de medo. Aquilo que foi plantado na sua mente desse tamaninho vai virar uma árvore, vai brotar e ali vai dar muitos e muitos frutos do medo. Porque a semente, ela caiu em terra fértil, ela vai brotar, independente do que seja. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E quando tem ali ervas daninhas, né? Quando aquele medo tá ali igual uma sementinha começando a germinar, é a hora de você ir lá e arrancar. É a hora de você reprogramar a sua mente e colocar crenças positivas, bloqueando essas antigas, limpando essas antigas. Porque quando essa plantinha se tornar uma árvore enraizada, cheia de frutos, você não arranca mais, simplesmente ir lá e tirar. Você precisa de uma retroescavadeira, vamos dizer assim no exemplo, né? Para você arrancar aquela árvore, aquela semente toda, aquela raiz, aquele monte de fruto. Então é mais fácil você arrancar ali no começo. É mais fácil você fazer a limpeza, né?
dessa erva daninha, dessa plantinha que está ali germinando na sua mente, na sua terra fértil, no início, que você vai lá, arranca e coloca no lugar ali uma crença positiva, tampa ali a terrinha, porque vai brotar também. Então, assim como o talento, a semente boa, ela rende, né, a 100 por 1, né, você sabe contar. Tem sempre essa historinha que eu gosto muito. Dentro de um fruto, você consegue contar quantas sementes tem. Numa maçã, numa laranja, você abre e você vai contar ali 10 carocinhos, 8 carocinhos, né? Agora, dentro de uma única semente, quantos frutos tem? São incontáveis, né? De um único caroço, uma única semente, brota uma planta, brota uma árvore, ali vai dar flores e vai gerar frutos. Quantos? 30, 50, 60, 100, centenas e milhares, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas sementes, e essas sementes é que deixam o nosso barquinho pesado e nos leva para o caminho da persistência, para o caminho da resiliência, onde você encontra seus obstáculos ali, mas você vai passando, você vai sobrepondo cada um, ou se o seu barquinho ele vai ali para o caminho da desistência e você acaba ali transgredindo, né? Você acaba deixando tudo para lá. Então hoje eu quero trazer para vocês com uma rápida reflexão. Não vou ler um versículo específico, porque eu quero falar com vocês sobre a história de José, a trajetória de José. E a história de José é um pouquinho longa na Bíblia, né? Logo ali no capítulo 30, a gente começa a identificar a história de Jacó, e ele fala das duas esposas, da competição que tinha entre as duas esposas, que eram duas irmãs, né? Ele foi enganado pelo tio, ele trabalhou durante algum tempo, mais precisamente 7 anos, com a promessa da mão de uma esposa. O tio o enganou e ele teve que trabalhar mais 7 anos para ter a mão daquela realmente que ele amava. E essa primeira esposa, ela era muito produtiva em filhos, teve muitos filhos com ele, e a que ele realmente amava tinha a madre fechada, era estéril, né? E só depois dele já avançado em idade, lá para os seus 90 anos mais ou menos, é que ele veio ter 2 filhos com ela, e no último parto, inclusive, ela veio a falecer. Então, no capítulo 30 de Gênesis, se você quiser ver e ler a história, né, entender, ali já começa a falar sobre a competição das duas irmãs, os filhos que ele teve com a mais velha e tal, mas que ele amava a outra, e tinha aquela rincha entre elas. Então, ali a partir do 30 já começa a se desenrolar a história. E depois, do capítulo 37 para frente, a gente já entra na história de José. E aí vai transcorrendo toda a história de José, capítulo 37, 38, 39, entra ali no 40 e vai contando toda a trajetória dele e até o final do livro de Gênesis. Então você vai ver até ali no capítulo 50, você encontra a história de José. Então por isso a gente não vai ler um versículo chave específico. Fiz um resuminho aqui para vocês, para destacar o que eu quero realmente destacar da história de José, mas acompanhe na sua Bíblia, é importante você ler ali do 37 até o finalzinho, e você vai ter todo esse contexto, né? Que eu vou trazer de forma resumida. Então, falando em desafios, desistência, falando em medos, eu quero destacar para vocês 7 pontos importantes da vida de José. José é uma história que me emociona muito, eu tenho muitos exemplos e muitas afinidades com a história dele, e eu vou procurar não me emocionar hoje. Hoje foi um dia de bastante desafio para mim. Eu espero que eu consiga falar até o final, segurando a emoção aí para passar para vocês realmente a mensagem. Mas é o que realmente eu vivo, então é uma história que bate muito comigo, né? Então, um dos maiores desafios e um dos primeiros desafios de José foi a inveja dos irmãos. Ela já veio, né, essa inveja, esse ambiente ali, ainda a gente conversava isso ontem, na última aula. As irmãs já tinham essa inveja uma da outra, já tinha essa competitividade. Então, provavelmente, durante a gestação, a criança, José ali sendo gerado, ele já cresceu nesse ambiente, já cresceu ouvindo muitas coisas e nasceu nesse ambiente. Então, tanto da disputa entre as irmãs, pelo amor do esposo e essa competitividade, mas ele também, quando nasceu, era muito amado, muito esperado pelo pai, por ser o primeiro filho da esposa tão amada, que era estéril até então. E aí tinha essa inveja dos outros irmãos, né? Dos outros 10 irmãos. Então imagina a carga ali, né? Um era forte, um era guerreiro, outro mercador, o outro isso, outro aquilo. Então todos já eram mais velhos, tinham seus cargos, ajudavam o pai,
né? Tanto com as ovelhas, como com a plantação, como com a venda das coisas ali, administravam tudo com o pai, que o pai já era velho. Então imagina todos eles ali tendo esse contato com o pai, tendo essa responsabilidade, toda essa administração. Tenta levar a sua mente a entender esse cenário, né? E nasce ali aquele bebezinho e a atenção do pai vai toda para aquele bebê. Então José ele já cresceu nesse ambiente e aí era perceptível realmente a preferência do pai pelo caçula, né? Que depois veio a ter mais um irmãozinho depois dele, mas estamos falando propriamente de José. Então era o caçula, era o mimado, era o filho da velhice, era o filho da esposa amada, era o filho do milagre, né? Então era uma série de coisas que os irmãos percebiam a distinção que o pai fazia ali, aquele amor, né, em excesso que o pai colocava ali. Então, ele já trabalhou com essa inveja desde pequeno. E a Bíblia nos relata que quando ele tinha 17 anos, né, os irmãos, por conta dessa inveja, tomado por esse sentimento de ódio, de raiva, de ira, tramaram algo para tirar José do centro das atenções. Então eles tramaram algo contra o irmão. E eles levaram o irmão, né, e falaram, vamos dar um fim nele, né, vamos matar, vamos dar um fim, e acabou o nosso problema, né, a gente fala que lá na selva, na floresta, um animal atacou e pronto, né, e eles acabaram, o mais velho teve, não, teve compaixão, não vamos fazer isso, é o filho amado do nosso pai, né, pode até passar mal, vir ter um treco aí, vamos dizer assim, né, então a gente faz o seguinte, a gente faz uma cova e joga ele lá, deixa ele lá definhando lá e tal, e ficou naquela, né? E aí fizeram isso, colocaram ele lá numa cova, num buraco. Então o segundo desafio dele foi passar por essa cova, por esse buraco. E a Bíblia fala em Mateus 10 que os inimigos seriam os da nossa própria casa, né? Nora contra sogra, filho contra pai, marido contra esposa. Então o próprio Jesus já nos alerta lá em Mateus 10, lá no finalzinho, a partir do 34, você pode ler também. E a gente entende que da nossa própria casa vêm os maiores desafios. Então, quando você pensa que está tudo bem, quando você pensa que está vencendo ali e que você vai ter o apoio, né? Você fala, caramba, agora eu vou, né, nesse projeto e tal. E são os da sua própria casa que vem e te joga o balde de água fria. E assim foi com José também. Então, além dele ter que lidar com esse primeiro desafio da inveja dos irmãos, o segundo desafio, lançar ele numa cova. Então, talvez você esteja se sentindo assim também, cheio de sonhos, cheio de projetos, fazendo esse processo aqui comigo, buscando essa conexão com Deus, com a sua centelha divina, com o seu eu superior, renegando o seu ego, né? Fazendo essa reprogramação, mudando ali algumas coisas na sua mente, e vem alguém da sua própria família e te joga numa cova. Lança ali areia nos seus planos, né? Balde de água fria, como a gente fala. E aí você fala, caramba, de quem eu mais pensava que eu poderia ter um apoio, eu não tenho. Mas José enfrentou isso, né? E aí ele teve nessa cova, e aí um dos irmãos falaram, não, a gente vai deixar ele aí, é complicado, né? E ele tinha uma túnica muito colorida, que chamava muito atenção, que o pai tinha dado com todo carinho para ele. Eles pegaram essa túnica, tiveram a ideia de matar um animal, sujar a túnica de sangue e levar para o pai, e inventaram essa história realmente do animal, mas não fizeram nenhum mal ao irmão. Então eles tiraram ele desse buraco e estava passando mercadores ali, e eles venderam o irmão. Então eles falaram, bom, a gente não vai matar, a gente não vai deixar ele no buraco aqui definhando, pode aparecer uma fera realmente acabar com ele, mas vamos aliviar, vamos vender ele, pelo menos ele vai estar em algum lugar, né? Comida e bebida ele vai ter, vai ser vendido como um escravo. E vendeu ele para o povo que estava passando ali. E ele saiu dessa cova, realmente, foi vendido, e os irmãos levaram a túnica para o pai, contaram uma história lá, o pai chorou muito, aquela túnica colorida só José tinha, então não tinha como não identificar, né? Na hora que ele viu aquela túnica toda sangrada, e os filhos contando aquela história, o pai se acabou, se debulhou, já era bem idoso, e assim foi. E aí o pai conviveu com essa dor durante muitos anos, e ele foi levado como escravo. Então aí a terceira dor de José, ser levado como escravo, né? Por própria inveja ali dos irmãos, a Bíblia relata que ele tinha 17 anos, era um jovenzinho, né? Então assim, com aquela inocência ali, né, na fase de adolescência, virando jovem, cheio de sonhos, e ser levado cativo, vendido por inveja. Então, além de lidar com a inveja, além de ter sido jogado na cova, com seus sonhos ali todo, né, apagado pelos irmãos, ele foi vendido como escravo. E foi vendido como escravo, esses mercadores chegaram até o Egito, e aí lá eles fizeram esse trâmite também, venderam ele novamente lá para o Egito como
trabalhador, um escravo lá também pro governador lá. E lá ele foi ficando, né? E ali ele foi crescendo, ele se tornou mais maduro, foi trabalhando, era uma pessoa muito honesta, com consciência, com princípios, né? E ali ele foi trabalhando no palácio, não jamais como escravo, mas como trabalhador ali servindo, né? Foi ganhando a confiança do pessoal ali, do todo o reino, Potifar, que era o responsável, e ali ele foi ficando. Aí acontece a quarta prova, o quarto desafio da vida dele, quando ele foi caluniado, porque ele era uma pessoa que tinha os preceitos de Deus, andava corretamente e era diferente. Então a mulher, né, do faraó, mulher de Potifar, ela desejou aquele jovem. Então era um jovem bonito, tinha sabedoria, né, era querido por todos ali, trabalhava no palácio, servia muito bem, e ela começou a assediá-lo. E ele não cedeu, ele tinha consciência, ele foi criado, né, dentro daquela consciência da palavra, dos preceitos do Senhor, né, e ele não cedeu a esse assédio. E aí houve ela arrumou provas, né, ela armou todo um cenário, arrumou provas, ela tentou realmente sediá-lo de forma que ela chegou a agarrá-lo, né? Tentou agarrá-lo e forçar ele para fazer alguma coisa, e ele tentando se desvencilhar dela ali, ela rasgou um pedaço das vestes dele e ela quis provar, ela forjou toda essa situação e mostrou ali pro esposo e falou: "Olha, ele tentou me agarrar e eu tentando me desvencilhar, até tirei um pedaço da veste dele e mostrou". Então foi toda uma situação armada. Ele, movido de ciúmes, lógico, né? Ali a esposa pensa, né, o cargo que ela tinha, o poder, né, de rainha, o poder da palavra dela, ele caiu em tudo isso, né, sem pensar, na hora mandou o jovem para a cadeia. E aí foi seu quinto desafio, foi a prisão. Então, às vezes na nossa vida, não basta a gente lidar com a inveja, com os empecilhos, com a própria família, que nos lança ali na cova, que tenta tampar os nossos planos. Muitas vezes nós somos tirados como escravos, trabalhamos ali sem nenhuma recompensa, sem nenhuma valorização. Não uma escravidão como antigamente, preso num poste, apanhando, mas uma escravidão muitas vezes até na mente, onde você não consegue renovar seus pensamentos, que foi a palavra que nós trouxemos na aula de ontem. Então a Bíblia fala: transformai-vos, e você não consegue. Você fica escravo dos seus pensamentos, escravo dessas crenças que colocaram na sua mente, dessas sementes de medo, né? E você não é valorizado, você não recebe pelo aquilo que você acha que deveria ter o valor. Mas muitas vezes as pessoas não dão o devido valor a nós, a você, porque a gente mesmo não se valoriza. Então, muitas vezes a gente está nesse papel de escravo, de humilhação, mas nós não nos valorizamos. Como que a gente quer que a outra pessoa enxergue o nosso valor? Então, isso também é uma reflexão. E aí você passa também por calúnia, você passa por provas que armaram contra você. Eu já passei por isso. Eu já passei por um cenário armado, uma falsidade tremenda, uma mentira tremenda, e a pessoa chegou literalmente, me pegou pelo braço e jogou dentro de uma sala para eu explicar algo que eu não sabia nem o que estava acontecendo. Falou: agora explica. E eu falei: explica o quê? Né? E a pessoa ficou olhando para minha cara e eu sem entender. Então, assim, é complicado. Então, eu também já passei por isso. Talvez você tá passando por isso. Até se identifique, né? E aí vem agora essa quinta prova aqui, esse quinto desafio, que é a prisão, né? Então, talvez você passou, eu passei, e a gente vê com tudo isso, com toda essa forjação de história, de cenário, de provas contrárias, de coisa que nem aconteceu, e você está preso ali naquela situação. Preso e fica pensando: e agora? Como é que eu faço para sair? Assim como foi José. E ele não duvidou em nenhum momento, né? Mais ou menos pela história, ele teve esse episódio dos irmãos com 17 anos, e ele foi vencer e ser governador e tudo, ter realmente a vitória ali, lá para os 30 anos. Então, provavelmente, toda essa transição dele e essa trajetória entre trabalhar no palácio, ter essa mentira que foi forjada, ter sido preso, até que ele saísse, foi mais de 10 anos. Se ele tinha 17 e foi governador com 30, né? Então nós temos aí uma faixa de 13 anos. Então pensa, foram mais de 10 anos nesse processo, nessa humilhação, esperando realmente ter a vitória ali de algo que ele nem imaginava, né? E talvez quantas questões passaram na mente dele
porque eu estou passando por isso, porque eu não fiz nada, fui injustiçado, né? Somente por inveja dos meus irmãos, e estou aqui, até quando, né? Sirvo um Deus e passo por tudo isso, até quando, Senhor? Que propósito tem tudo isso? E muitas vezes é o que acontece com a gente, é o que acontece comigo, é assim que eu estou hoje, me perguntando o porquê de certas coisas, tentando ressignificar certas coisas e entender, né? Eu só tenho uma certeza dentro de mim, que eu não vou parar. Essa é a minha única certeza, eu como pessoa Virgínia, né? E é isso que eu quero passar para vocês. José não parou, José não desistiu, José simplesmente foi lançando os medos fora, foi arrancando ali, né? Ele não tinha nem tempo para ter medo, né? Uma pessoa que foi vendida pelos irmãos, ele não tinha tempo nem de deixar aquela sementinha germinar. Ele já ia arrancando. Cada prova que ele ia tendo, ele ia lançando fora, ia confiando cada vez mais nos braços do Deus vivo que ele acreditava. Ele não via, né, como nós também não o vemos, mas ele acreditava no Deus que o pai dele ensinou para ele. E nessa cadeia, ele ficou ali, né, aguardando o propósito do Senhor, trabalhando, fazendo suas obrigações, sem murmurar, eu imagino muitas vezes, porque se ele tivesse murmurado, teria sido como Israel no Egito, né, no deserto, quando a gente falou naquela outra aula da live que a gente fez, falando do deserto. Foi até uma aulinha que eu fiz para vocês com um vídeo, né? E ali eu expliquei rapidamente que a distância que era para eles terem percorrido em poucos dias, eles ficaram rodando em círculos durante 40 anos, por conta de murmuração, por conta de reclamar, por conta de olhar para trás e achar que lá na cadeia era melhor, lá como escravo era melhor do que a terra prometida que eles estavam indo alcançar, porque o sacrifício estava muito grande, né? O trabalho que eles teriam para percorrer estava muito complicado e eles começaram a olhar para trás. Então eu acredito que José não fez isso, tanto que a vitória dele veio, né? E então com certeza ele devia ficar ali pensando, agradecendo e pensando como eu vou sair daqui, como eu vou sair dessa, quais são os planos de Deus para mim. Com certeza ele não perdeu a unção. Ele tanto não perdeu a unção que o sexto desafio foi a interpretação de sonhos. E se ele tivesse perdido a unção, o Senhor não teria feito ele interpretar os sonhos e não seria através dessa interpretação que ele sairia da cadeia. Então vocês veem que a unção continuou, que o propósito ele não desistiu, ele aceitou a ser utilizado por Deus como plano, como parte da história ali. Ele em nenhum momento questionou, né? Ele simplesmente foi e fez o que era necessário fazer. Assim como eu, né, estou aqui no meu propósito, já no final, né, faltam 5 dias para a gente terminar, e não é fácil, porque a limpeza vem, como eu falei para vocês, as catarses vêm, essa limpeza é necessária para limpar princípios, limpar crenças, expurgar coisas, né, pessoas que têm que realmente sair, para que seu caminho fique ali livre, para o grande propósito que o Senhor tem para nós. E aí, nesse sexto desafio, ele interpretou 2 sonhos de colegas ali da prisão, né? E depois passaram mais 2 anos, e ele continuou ali, e um desses servos foi chamado para servir no palácio, e lá servindo, o faraó comentou que tinha tido um sonho e ninguém conseguia dar o significado. Ele chamou os feiticeiros, ele chamou os magos, ele chamou todos que ele tinha acesso, né? E contou o sonho e ninguém conseguia fazer a interpretação. E aí este funcionário lembrou. Ele falou: ah, então aquele rapaz que estava preso comigo, assim, assim, ele faz interpretação de sonhos. Inclusive, ele interpretou um sonho meu e interpretou um sonho de um outro colega. Então, ele tem sim, né, essa percepção, esse dom. E ele falou: então manda chamar. E aí, quando chamou José, José teve a sabedoria e fez a interpretação, mostrou todo o significado para o faraó. E a Bíblia fala que foi através do poder do Senhor, que foi através do poder do Espírito Santo, que hoje a gente conhece como Espírito Santo, a nossa centelha, né, o nosso eu superior. Então Deus falou com ele, fez ali, né, toda aquela instrução com a sabedoria, além dele dar o significado do sonho para o faraó, ele também apresentou um plano, uma estratégia assertiva para que ele conseguisse armazenar alimentos para os 7 anos
de problema que eles iriam ter de pobreza, fome e miséria, né? Fez a interpretação do sonho das vacas magras, das vacas gordas, dos anos de fartura, e das vacas magras, que seria os anos de dificuldade, miséria, fome e dor. E aí ele fez tanto o significado já com o plano. O Senhor ajudou com que ele tivesse aquela sabedoria, e ele ali na sua afinidade, né, de ouvir o que Deus tinha para falar, ele já apresentou o plano para Faraó. Você tem que fazer assim, 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 você vai fazer dessa forma assim, assim, e o sonho significa isso. E aí ele viu a sabedoria daquele jovem e falou, então você vai ficar encarregado disso, né? E aí foi o 7º desafio dele, que eu quero destacar aqui hoje, mas depois houveram outros, né? Mas de uma forma geral, para a gente fechar esse ciclo, o 7º desafio, que era armazenar todos esses alimentos, estocar com sabedoria, não só para o Egito, né, para toda a terra ali do Egito, mas como também para os países ali na circunvizinhança, as cidades locais, porque as pessoas vinham de longe, porque corria a fama que havia fome na terra toda ali, naquela parte, né, da África, mas que o Egito era uma cidade, um país próspero, né, todas as cidades ali ao redor tinham prosperidade e que eles tinham acesso. Então, cidades que o pessoal viajava muitas horas no deserto para ter acesso a esses alimentos. Então, foi o 7º desafio de José. E assim como nós também. Então, de repente, você está passando por todas essas fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, fase 6, e você não entendeu ainda. E da fase 6 para a 7ª, está muito pouco para você chegar na realização do seu propósito. Você está ali esbarrando na porta. É igual aquele desenhinho daquele menino que vai ali, né? Cavando, cavando, e vai encontrando a rocha e vai cavando. E quando está na última rocha, né? A pedra preciosa está ali atrás de uma única rochinha. Mas ele se cansa. Ele cansa de escavar, ele cansa de bater. Ele já está suado, já está ali esgotado. E aí ele fala, desisto, vai. Vou voltar para trás. Pega a sua ferramenta, põe no ombro e volta para trás, sendo que a pedra preciosa estava a uma pedrinha, era mais uma batidinha ali, e ele ia conseguir conquistar o que ele estava ali, né, escavando e procurando. Então, se José desistisse, na prisão se revoltasse, se ele ficasse ali bravo com Deus, irritado por toda a situação, sem entender realmente o propósito, ele não teria vivido, porque o propósito dele estava a um passo. Né? Na verdade, quando a gente fala que tudo o Senhor tem um plano, né, e que os planos dele são bem maiores do que os nossos, inclusive que a nossa mente nem consegue, né, prospectar, não consegue mensurar o tamanho do plano de Deus para nós, na verdade, mesmo na inveja dos irmãos, naquela intenção de vender José, naquela intenção de lançá-lo fora ali do plano familiar, né, tamanha inveja dos irmãos, o Senhor já estava conduzindo. Por isso que fala, quando você ama a Deus, tudo coopera para o seu bem. Então, mesmo que as invejas venham, a escravidão venha, a escravidão de pensamentos, as derrotas temporárias, as sementes do medo, vai lançando tudo fora, porque tudo tem um propósito. E quando você pensar em desistir, pensa que essa é a opção mais fácil. Desiste, larga tudo. E você vai falar, não, eu não vou desistir. A persistência é meu caminho. A resiliência é meu caminho. Você tem a palavra para te ajudar. Hoje eu escutei uma pessoa falar assim para mim, tá difícil e eu não tenho forças. Eu procuro forças no remédio, no energético, porque minhas forças estão se esgotando. Então me fala qual a receita. Eu falei, a receita tá aqui, ó. Se chama Palavra de Deus. Mesmo eu trabalhando com desenvolvimento pessoal, não tem como eu trazer só a ciência. Vocês já estão comigo aqui há um tempo, já venho fazendo esse trabalho desde o ano passado. Eu venho falando, não tem como trazer só a ciência, só o estudo, só a psicologia, só os grandes mestres, porque a palavra é a base. O estudo que os grandes mestres tiveram, que os cientistas têm, para desvendar os mistérios das nossas mentes e nos ajudar nesse processo de autoconhecimento, de autogoverno das nossas emoções, do autodesenvolvimento. Todo esse conhecimento vem do alto, vem da sabedoria divina. A sabedoria está desde a fundação do universo. A sabedoria estava com Deus, a sabedoria é o próprio Deus. É o Criador, é o todo, é o universo, é tudo que rege. Não tem como você trazer
o principal daquela necessidade do ser humano de se entender, de se conhecer e não falar do início. Ele é o Criador. Então, se o seu fardo está pesado, este aqui é o fardo leve. A palavra de Deus é o que te faz caminhar com leveza. Não é porque você precisa descobrir o seu propósito e entender o que você veio fazer aqui, qual é a sua utilidade em servir e estar diante do seu próximo, ajudando, contribuindo para a expansão das outras pessoas também, que tem que ser pesado. Você precisa lançar fora esses medos. Ah, mas a minha estabilidade, ah, mas meu emprego, ah, mas a empresa, a cidade onde eu moro, ah, mas a escola. Não tem que se preocupar. Porque quando você se preocupa, você está dizendo, eu não confio no Senhor, eu confio na minha estratégia e na força do meu braço. E aqui em José a gente viu o exemplo, né? Se ele fosse no braço dele, talvez ele teria perdido tudo. Mas ele confiou, ele foi até o 6º passo ali, quando ele interpretou os sonhos dos colegas de prisão, e passou 2 anos, a palavra fala, 2 anos. 2 anos já era para a pessoa ter desistido, mais ainda, né? Fala, caramba, já fiz, já sofri, já estou aqui, já ajudei 2 colegas voltaram a trabalhar no palácio, e eu estou aqui por uma injustiça armada que eu não fiz nada. Mas o Senhor conhece e ele não desistiu. E ali ele conseguiu armazenar os alimentos, alimentou todo o país, as cidades próximas, e depois, além dele ter sido utilizado com esse propósito, de salvar todas as pessoas ali ao redor, ele salvou a própria família. Ele salvou o próprio pai, mãe e irmãos. Então, por isso que eu falei que eu escolhi esses 7 pontos para destacar, mas os desafios ainda continuaram, porque você olhar nos olhos daquelas pessoas que traíram sua confiança, daquelas pessoas que tramaram contra você, você olhar nos olhos do seu pai depois de tantos anos irreconhecível, né? Nem reconheceu que era ele, e ele se encher ali de amor, de alegria, para tratar os irmãos bem. Isso realmente era dar a outra face que Cristo veio nos ensinar depois de tantos anos, né? Porque aqui a gente está falando da história antes de Cristo. Então José já deu esse exemplo, ele já deu a outra face, ele já agiu com amor aonde devia ter rancor, aonde devia ter ódio, aonde devia ter o mínimo desprezo. Vocês não fizeram isso comigo? Agora eu tô bem, então me erra, me esquece, deixa pra lá. E ele já deu a outra face, né? Que depois o Senhor Jesus veio ensinar quando ele estava aqui em carne e osso, em homem. Então muitas vezes a pessoa fala, é difícil, como é que eu vou amar quem me despreza? Como é que eu vou amar quem me faz mal, né? E Jesus estava em carne e osso. Jesus era homem quando ele estava aqui. E ele falou, dê a outra face. Né? Ele também se irava, ele também se irritava, ele também dava as respostas ali que fazia a pessoa refletir no que ela estava perguntando. Muitas respostas eram em formas de pergunta, então as pessoas vinham com perguntas desafiadoras para tentar tirar algo dele ali, né, que pudesse pegar ele na própria palavra, e ele devolvia com uma outra incógnita, colocando a pessoa para raciocinar ali, para pensar, e dando sempre esse exemplo. E José foi assim, José não pagou com o mal, José pagou com amor, né? Acolheu o pai, acolheu os irmãos, recebeu eles ali, né? Fez uma pegadinha do bem, depois você leia, você vai entender, para que os irmãos, ele entendesse realmente qual era a intenção dos irmãos, e ele queria realmente saber se o pai estava vivo, e se era possível trazer o pai e o irmão mais novo para ele ali. E essa história é maravilhosa. Então, eu sempre aprendo com a história de José. Eu posso reler ela 1000 vezes eu vou tirar um aprendizado diferente. É uma história muito rica. Então, se você ler ali do capítulo 37 ao 50, apesar de a gente estar falando aí em 13 capítulos, até parece longa, mas não é. Acaba sendo poucas páginas para que você entenda todo o contexto, né? Para você entender realmente melhor, você tem que ir na história, você tem que ir em livros históricos, você tem que escafunchar um pouco mais para entender as propriedades, os costumes, como que era, para você realmente entrar naquela história e tentar entender o que esse jovem sentiu, a quantidade de medo, de temor que ele teve que enfrentar e a quantidade de resiliência que ele teve que ter, né? Acho que nem sabia que isso existia, e ele venceu.
Então, que essa seja a palavra de hoje, que fique no seu coração, assim como está no meu, né? Hoje ele está mais quebrantado. Você que está assistindo essa aula depois gravada, dentro do nosso curso, né? Eu já falei para vocês, aproveitem essa oportunidade de estar assistindo essa live, porque isso depois vai virar um curso fechado. Então, se você não assistiu todos os nossos dias de conexão com a centelha, hoje já é o 25º dia, volta e assiste, estão todas lá no YouTube, vai acompanhando, todas elas têm uma sequência, né? Até mesmo aqueles vídeos mais rápidos, aquelas orações que eu deixei, todas têm um propósito, todas têm uma sequência para que você vá seguindo e vá fazendo essa reprogramação. A partir do momento que você acompanha ali junto, você já está reprogramando a sua mente, você já está quebrando algumas crenças, né? Então aproveite esse conteúdo, esprema ele ali como fosse aquele sumo, né, da fruta e beba, se satisfaça dessa palavra, porque não é de mim, né? É daquele que me enviou. É daquele que eu quero servir, é daquele que fala através de mim, fala comigo e eu trago aqui para vocês. E hoje, mais uma vez dizendo, hoje realmente está sendo um desafio estar aqui, hoje realmente está sendo um desafio falar para vocês, pegar essa palavra que eu queria só colocar no colo e ficar quietinha, mas eu pegar para mim e transbordar. Eu sei que algum propósito tem nisso, algum não, um grande propósito, né? Se você quiser, fica à vontade para escrever, para mandar mensagem. Se você não quiser também, só guarda para você, né? Mas falou muito comigo, eu tenho certeza que a palavra de Deus não volta vazia. Se ela foi enviada, ela tem um propósito e ela vai frutificar aí em quem está escutando hoje. Então, que vocês fiquem com Deus. Amanhã é o nosso 26º dia, estejam aqui comigo. Que seja um excelente final de dia aí, nessa quinta-feira, e que amanhã seja uma ótima sexta-feira abençoada por Deus. Então, um grande beijo, você que chegou no finalzinho, volta, assiste e pega a essência dessa palavra, tá bom? Um beijão para vocês, do fundo do coração, e até amanhã.